Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. Falando de ópera, hoje vamos continuar a história de como a ópera nasceu. Lembrando que para chegar até ela, estou contando um pouquinho da história da música ocidental. No vídeo anterior, falei sobre a fábula pastoral e a comédia madrigalesca, dois gêneros musicais que antecederam a ópera. Em ambos, drama e poesia receberam um acompanhamento musical. Porém, como vimos, as fábulas pastorais não tinham unidade musical e a estrutura de canto, com várias vozes combinadas da comédia madrigalesca, dificultava o entendimento claro das palavras. Hoje vamos falar sobre a política do esplendor das cortes italianas e sobre os intermédios. O território que hoje identificamos como Itália era, na Renascença, dividido em uma pequena constelação de estados independentes. Nesse período, graças ao mecenato de famílias aristocráticas, vários desses estados vivenciaram uma grande explosão cultural. Os 4 centros de fomento das artes e da música se localizaram em Florença, com a família Medici, em Mantua, com os Gonzaga, em Ferrara, com os Este, e em Roma, com o Papa e a aristocracia religiosa. A política do esplendor caracterizava essas cortes, onde a música desempenhava uma função muito especial. O casamento de um príncipe, o nascimento de um herdeiro ou a morte de um duque era um momento-chave da vida palaciana que exigiam a devida ênfase tanto na esfera privada quanto na pública. A coesão do tecido político-social dependia estritamente da articulação e controle dessas celebrações. Elas deviam ser vistas como manifestações da glória e da permanência do estado ducal. Por isso recebiam um tratamento esplendoroso, com celebrações principescas que possuíam diversos protocolos. Essas festividades podiam durar dias ou semanas. E o entretenimento teatral ocupava um lugar de destaque na materialização da política de esplendor dessas cortes. Nesses eventos eram apresentadas tragédias, comédias, música com coros e fábulas pastorais. Porém, os intermédios ou intermédios se destacaram, passaram a ter uma importância maior sobre todos os outros entretenimentos. Mas o que eram esses intermédios? Vamos descobrir? Os intermedi ou intermédios surgiram na Itália, nas cortes de Mantua, Ferrara e Florença. Ao longo do tempo, se tornaram a expressão mais exuberante dos ideais humanísticos. Representavam uma combinação mais refinada entre a poesia e a música, símbolo da concórdia e harmonia que o mundo intelectual buscava no momento. Eram inteiramente musicados e eram apresentados entre os atos de uma peça, por isso chamados intermédios. De modestos entreatos, eles foram conquistando espaços mais amplos e em poucos anos se tornaram mais atrativos do que a própria peça. No início, seus textos eram alegóricos e tinham como objetivo fazer a apologia à corte reinante. Mas ao longo do tempo, suas histórias se tornaram completamente independentes. Temas e personagens mitológicos passaram a dominar a cena. E como naquela época a arquitetura e as artes visuais estavam muito avançadas, os intermédios passaram a ser produzidos com efeitos maravilhosos de cenário e de figurino. Os espectadores podiam assistir à chegada de carruagens voadoras, cantores em nuvens e cavernas horríveis de onde saíam monstros. Podiam até sentir odores. Os compositores souberam tirar vantagem do potencial da polifonia. Lembram da polifonia? 2 ou mais melodias cantadas simultaneamente. Lembram? Também tiraram partido do impacto da música, que, unida aos impressionantes cenários, tornavam os intermédios grandiosos e inesquecíveis. A audiência era levada a uma sensação de maravilha e deslumbramento e passou a amar os intermédios. Com tudo isso, fica fácil entender
por que os intermédios se tornaram a principal atração das festividades das cortes, não é mesmo? Mas não foi só isso. Nas 2 últimas décadas do século XVI, os intermédios se tornaram um importante laboratório para a evolução da música que viria a se tornar em ópera. Infelizmente, a maioria das partituras dos intermédios não chegaram aos nossos dias. Uma exceção, no entanto, é a música composta para os intermédios da peça La Peregrina. Esta sobreviveu. Essa peça e seus intermédios foram apresentados durante a extravagante cerimônia de casamento entre Ferdinando de Médici e Cristina de Lorena, na Florença de 1589. Também sobreviveram os relatos sobre a sua encenação e performance musical. Isso tornou possível termos uma ideia de como esses intermédios foram impressionantes. Separei para você a gravação de um resgate histórico, feito pelo Taverner Consort Choir and Players, de 1989. A imagem não é muito boa, mas o trabalho que eles fizeram é precioso. Vou deixar o link aqui embaixo para você assistir na íntegra. Notou os cantores nas nuvens e os efeitos visuais? Foi assim que começou a história dos efeitos visuais tão conhecidos por nós atualmente. Florença foi um grande centro de desenvolvimento das artes, da música e, claro, dos intermédios do século XVI. E eles, um passo decisivo para o aparecimento da ópera. Mas como isto aconteceu? Bem, você já deve imaginar. Esse papo vai ficar para o nosso próximo vídeo. E se você gostou da nossa história de hoje, deixe seu like, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal e deixe seus comentários. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!